Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bobina, como encher a bobina corretamente e como colocar ela corretamente. Um dos grandes problemas que acontece durante a nossa costura, de dar a falha no ponto, de enrolar a linha embaixo ou em cima do trabalho ou embaixo, ou o ponto ficar frouxo. Um dos problemas que pode ser é a bobina não estar, a gente não encher a bobina correto, de forma correta, e também na hora de colocar ela não está colocada de forma correta. Então, essa parte da costura, de encher a bobina e colocar ela, é super importante. E muitas vezes a gente acaba não dando tanta atenção e achando que o problema é da máquina em si, mas é da maneira que a gente está manuseando ela. Então eu vou mostrar para vocês agora, eu vou ir para a máquina, vou mostrar como a gente coloca a bobina e enche ela de forma correta e como a gente consegue ver que ela tá cheia de forma correta, e depois a gente vai colocar ela lá na caixa de bobina também. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que observar primeiro é o ideal é sempre usar a bobina original da máquina, mas não é sempre o que acontece. A gente acaba comprando bobinas paralelas, então, e tudo certo, mas a gente tem que observar uma coisa: tem bobinas que a gente compra, principalmente essas de plástico, que vem torta, que vem cheia de rebarbas. Então a gente tem que observar a qualidade da bobina que a gente está comprando, porque isso também influencia na hora de a gente ter uma costura boa, uma costura legal, com ponto, e o funcionamento da máquina também. Então, é sempre bom, na hora da compra da bobina, o ideal é comprar a original, mas caso for comprar paralelas, outras marcas, observar a qualidade. Aqui eu tô com a minha bobina, eu vou posicionar ela aqui na hastezinha dela, e agora a gente vai passar a linha. Na hora de passar a linha, todas as máquinas têm um passo a passo aqui em cima, ó. Tô falando das máquinas domésticas, ela tem esse passo a passo. Então, muito importante a gente seguir esse passo a passo. Algumas máquinas são de um jeito, outras de outro, mas todas vão ter mais ou menos como se faz a colocação da linha aqui. Então, ó, eu vou colocar a linha aqui no passo 1, que é atrás dessa haste aqui, encaixei aqui e aqui. Aqui, nesse botão, que é a parte dos discos, ó, ele tem uma abertura, esse disco. É como se fosse um parafuso, embaixo tem um disquinho. Eu vou passar a linha entre esses disquinhos, e o passo a passo aqui tá me mandando fazer essa volta aqui para ficar bem firme, ó. Como se fosse uma laçada. É o número 2. Agora eu tô vindo para cá. Quando eu chego na bobina, a bobina tem essas aberturinhas aqui. Para que ela serve? Para a gente colocar a linha dentro. Ó, coloquei a linha, puxei a linha e posicionei novamente. Eu vou segurar um pouquinho essa linha aqui até ela enrolar um pouquinho, daí eu corto e continuo enchendo a minha bobina. Ó, vou posicionar ela para encher a bobina aqui e já vou começar. Tô segurando a minha linha aqui, ó. Como já tá cheia um pouquinho, agora eu não preciso ficar segurando mais. Eu corto essa linha e continuo. Vocês estão vendo esse movimento aqui, ó. Para a bobina ficar cheia corretamente, a linha tem que andar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Isso quer dizer que ela tá enchendo a bobina uniforme. A mesma quantidade de linha que vai ter na parte de cima, vai ter na parte de baixo. Então, ela tá fazendo um movimento para cima
e para baixo. Ó, ela travou, a bobina já tá cheia. Eu vou tirar ela para falar mais algumas coisinhas para vocês. Tirei a minha bobina. O que é importante a gente observar quando enche a bobina? Se a gente conseguiu encher ela de forma correta, a gente aperta ela aqui na linha, ó. Ela tem que estar bem firme, não pode estar fofo. Se tiver fofo é porque ela não encheu de forma uniforme. Então, ó, ela tá bem durinha, bem firme, quer dizer que as linhas estão bem colocadas, bem presas. Então, essa bobina ela tá cheia de forma correta. Agora, nós vou mostrar para vocês como colocar a bobina na caixa de bobina. Eu vou tirar o meu calcador aqui para poder vocês visualizarem melhor. Ó, eu vou pegar a minha linha e para a gente saber como colocar a linha, a bobina vai estar assim. A linha, ela tem que estar saindo sempre da parte de trás da bobina, ó. Não pode estar assim, certo? Ó, eu coloquei a bobina, ela tá voltada para mim e a minha linha tá aqui atrás, ó. Estando dessa forma, eu vou encaixar ela dentro da caixa da bobina. Depois que eu encaixo ela dentro da caixa da bobina, eu tenho essa abertura aqui. Eu vou passar a minha linha dentro dessa abertura e vou puxar. No momento que eu puxar, a linha começa a entrar entre esses dois disquinhos aqui, ó. Essa parte mais grossa e essa aqui. Tô puxando. Ó. Puxei. Quando eu puxo a linha, que ela encaixou corretamente, eu sinto que ela tá firme, ó. A gente puxa e ela tá presa, ela não tá a linha solta, ela tem que ter uma certa resistência, ó. E outra coisa para ver se ela tá certa, além da resistência, quando a gente puxa, se ela tá encaixada corretamente, a minha bobina ela vai ter que girar no sentido anti-horário. Ó, ela tá girando no sentido anti-horário. Isso quer dizer que a minha bobina está colocada de forma correta. Para as máquinas que têm a caixa de bobina de forma externa como essa, a bobina tem que girar no sentido anti-horário. Para as máquinas que têm a caixa de bobina de metal que é colocada internamente, ela vai girar ao contrário, ela vai girar no sentido horário. Então, esse passo a passo, essas dicas que a gente tem que observar na hora de encher a bobina e na hora de colocar a bobina aqui na máquina. Gente, fazendo dessa forma, a gente vai eliminar boa parte dos erros que acontecem. E outra coisa, a gente vai aumentar a vida útil da nossa máquina, porque se a gente começa a fazer de forma errada, a máquina também sofre com isso e acaba estragando. Então, primeiro, observar a qualidade da bobina que vocês estão comprando. Segundo, encher ela de forma correta, como manda o passo a passo da máquina de vocês. Segundo, lá embaixo, quando for colocar na caixa de bobina, olhar se está colocada corretamente. Às vezes, durante a costura, a linha sai daquela parte onde tem que ter a resistência da linha. E o ponto começa a ficar feio. Então, deu problema? Observem e repassem tudo de novo. Ela tem que girar no sentido anti-horário para as máquinas que têm a bobina e a caixa de bobina externa, como essa que eu mostrei aqui para vocês. Então, observando esse passo a passo, essas dicas, vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe ele com quem você acha que precisa dessa dica também. Se tiver dúvidas, comentários, pode deixar aqui abaixo.
e ative o sininho para receber novas notificações que tem vídeo toda semana. E até mais!